Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Olha, eu não sei se ela já estava desconfiada de alguma coisa, mas foi eu falar aquilo para ela fazer aquela pergunta. Posso saber por que tanto interesse no Nildo, Carmen? Olha, eu acho que fiquei até vermelha naquela hora, de tanto que o meu rosto esquentou. Ela não gostou, mas não gostou nada. Isso ficou muito claro, tanto que eu até tentei mudar de assunto, mas ela insistiu. Primeiro falou que os dois já não se viam há algum tempo. E depois ainda falou aquilo assim, como que desdenhando dele ou me desafiando, sei lá. Se estiver interessada, pode pegar ele para você, viu? Não vai me fazer falta nenhuma. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com 55 anos e, apesar de ainda não estar aposentada, já tinha parado de trabalhar. Recebi a pensão do meu falecido marido. Fazia 6 anos que eu era viúvo. E naqueles últimos tempos, estava tratando de aproveitar a vida. Meu marido, coitado, morreu depois de se aposentar e nem teve tempo de curtir a vida. Viajar, que era uma coisa que ele gostava tanto. Por isso, em vez de ficar me matando de trabalhar, resolvi aproveitar, curtir a vida enquanto ainda tinha saúde, disposição. Eu tinha uma amiga que pensava exatamente como eu pensava. A Isaura era um pouco mais velha que eu, já tinha 62 anos. Já era aposentada, também viúva, e também recebia pensão do marido. E a gente vivia fazendo coisas juntos. Passeios, viagens, almoços, cafés, caminhadas no parque, domingo de manhã. Até academia a gente fazia juntas. Olha, sem exagero nenhum, mas nem com minha própria irmã eu me dava tão bem. Aliás, tinha gente que achava isso, que nós duas éramos irmãs, de tão bem que a gente se dava. Às vezes eu estava em casa, sem fazer nada, e ela me ligava querendo combinar para almoçarmos juntas em algum lugar. Ou então, para tomarmos um café da tarde. Às vezes, ela não podia sair comigo, porque tinha combinado de ir não sei onde com um homem com quem ela saía de vez em quando. E sabe, eu ficava chateada quando isso acontecia. Sentia ciúmes dela, vê se tem cabimento. Mas é verdade, sentia mesmo. Não queria dividir a minha amiga com ninguém, muito menos com um namorado. Um dia aconteceu uma coisa até meio chata. Ela sofreu um acidente doméstico e acabou tendo de ser hospitalizada. Quando eu soube, fiquei morrendo de preocupação e fui correndo até o hospital. E lá me contaram que ela tinha quebrado a bacia e teria de ficar de molho na cama por não sei quanto tempo. Ela estava tão desanimada e nem podia ser diferente, né? Inclusive, me falou uma coisa assim com tanta melancolia que, olha, eu me segurei para não chorar. Carmen, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou ter de contratar uma pessoa para ficar lá em casa comigo. Não vou poder fazer esforço, levantar da cama o tempo todo. Minha filha já falou que não vai poder ficar comigo. Tem que trabalhar. Vou ter que arranjar uma cuidadora. Assim como eu, ela também morava sozinha. Tinha uma filha que era casada,
já tinha sua própria família, morava na sua própria casa, de maneira que também, sabe, tinha uma vida independente. Olha, eu fiquei com tanta pena, porque ela precisava da filha, pelo menos naquele momento, né? Precisava que ajudasse, pelo menos durante aquele tempo que ela teria de ficar na cama. Complicado, complicado. Lembro que pensei um pouco e falei: Isaura, você não vai ter que contratar ninguém. Pode deixar que eu fico lá na tua casa com você. Capaz, menina. Você vai parar com a tua vida só para cuidar de mim? Ué, por que não? É por pouco tempo. Olha, ela não queria me incomodar. Diz ela que não queria atrapalhar a minha vida, mas eu deixei muito claro que não adiantaria nem ela querer discutir o assunto, porque já estava decidido. Eu iria passar uns tempos com ela na sua casa, ajudando no que fosse preciso, e não se falava mais no assunto. Meu Deus, se nem nessa hora se pode contar com uma amiga. No dia em que ela recebeu alta, eu fui na sua companhia até sua casa, já com uma mala de roupas no carro. Ela morava sozinha, ninguém dependia dela para nada. Meus filhos também estavam casados, tinham as suas próprias famílias, suas casas. Eu fiquei com tanta pena da Isaura, uma pessoa tão ativa, e aí de repente, por conta daquele acidente de percurso, se viu dependente de mim por um monte de coisa. Eu limpava a casa, fazia comida, lavava roupa. Depois a gente ficava ali conversando, assistindo televisão. E rindo, o que a gente ria. Olha, apesar da situação, foi um período muito bacana. Como eu já disse, ela tinha um namorado com quem saía de vez em quando. Quer dizer, não eram bem namorados. Na verdade, ela mesma falava que não havia nada de sério entre eles. Eu o tinha visto apenas uma vez. Mal chegamos a conversar. A Isaura nos apresentou e ficou tudo por isso mesmo. Aliás, ela até que teve sorte, porque era um homem charmoso, sabe? Um homem assim, muito educado, viúvo, sozinho e aposentado. Vez ou outra, os dois iam dançar num clube ali perto da casa dela. Aliás, uma vez, até me chamaram para ir junto. Mas eu não queria servir de vela para ninguém, né? Lembro que uma vez fui buscar umas coisas no mercado. E assim que cheguei, vi um carro diferente parado ali na frente do portão. Para minha surpresa, era o Nildo, o namorado da minha amiga. Eu não sabia, até porque não conhecia o carro dele. Mas quando cheguei, percebi que era ele. Tanto que assim que me viu no portão, ele desceu do carro. Até porque tinha batido na porta, mas ninguém tinha atendido, claro, né? Minha amiga estava na cama. Olá, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou o Nildo. A Isaura está em casa? Eu soube do que aconteceu com ela. Aí dei uma passadinha aqui para fazer uma visita, mas parece que ela não está. Pedi que ele entrasse e o levei até o quarto. E achei melhor deixar os dois ali sozinhos para conversarem mais à vontade. A Isaura ficou até surpresa. Não esperava pela visita do Nildo. Fui até a cozinha, preparei um café, depois levei até eles. Inclusive, fiquei um pouco ali conversando com os dois. Pelas tantas, ele falou: a Isaura falou que você se mudou para cá para ajudá-la? Puxa, parabéns, viu? A amiga assim é difícil de achar. Que é isso? Tenho certeza que ela faria a mesma coisa por mim. Foi bem nesse momento que eu olhei assim para ele e, além daquela primeira vez, quando a gente tinha se encontrado, ela o tinha apresentado por mim, mas depois disso, sabe, nunca mais a gente tinha sequer se cumprimentado. Mas eu nunca tinha reparado direito no rosto desse homem. Mas notei, pela primeira vez, que seus olhos eram verdes. E era de um verde assim tão intenso, tão vivo que chegavam a brilhar. Eu fui até a sala, liguei a televisão
e deixei os dois lá no quarto dela, à vontade, para conversarem melhor. Mas sabe, coisa esquisita, né? Pelas tantas, ele apareceu ali na sala. Foi até curioso, porque, em vez de ir embora, ele sentou no sofá e ficou puxando conversa comigo. Era um homem tão simpático, tão galante. Parecia até que a gente já se conhecia há muito tempo. Foi puxando assunto, até que, pelas tantas, eu escutei Isaura me chamando lá no quarto. Ela estava com a testa franzida, sabe? Um olhar assim de preocupada. O Nildo ainda está aqui? Ele não foi embora? Que tanto que vocês conversam lá na sala? Olha, podia até ser impressão minha, mas senti que ela ficou com ciúme. Não gostou de saber que o Nildo ainda não tinha ido embora. Estava ali na sala conversando comigo. Fiquei até meio sem jeito. Só que, puxa vida, o que ela queria que eu fizesse? Mandasse o namorado dela embora? Voltei para a sala e, por sorte, ele já estava na porta pronto para se despedir. Eu então o acompanhei até lá fora. Ainda trocamos mais algumas palavras até que ele se foi. Sabe, não aconteceu nada demais, mas eu senti que a minha amiga ficou zangada comigo. Depois eu fui até lá ficar com ela, perguntei se estava tudo bem, se ela estava zangada comigo, mas ela falou que não, só que disse uma coisa e a cara dela falou outra. Quando a gente conversava sobre o Nildo, ela sempre dizia que não tinha nenhum tipo de apego a ele, que era só diversão. Não tinha nenhuma espécie, assim, de sentimento entre os dois. Era apenas, digamos assim, uma boa companhia. Isso ela me falou 2 ou 3 vezes seguidas. Só que não sei, eu acho até que era mais do que isso, porque, para mim, sabe, pela observação que eu fiz, ela tinha ficado com ciúme de ver que a gente estava conversando ali na sala. O Nildo, repito, era um homem charmoso, muito educado. E até que dava para entender por que é que ela tinha se sentido daquele modo. Embora, juro por Deus, eu não tivesse nenhuma pretensão com ele. Imagine, naquela fase da minha vida, eu não tinha pretensão com homem nenhum. Muito menos com o namorado, o amigo da minha amiga. De todo modo, ele passou a ser mais presente ali naquela casa. E mesmo não sendo minha intenção, a gente foi se aproximando cada vez mais. Lembro que um sábado, por exemplo, a Isaura tinha tomado um remédio forte e esse remédio dava sono. E ela acabou dormindo praticamente a tarde toda. O Nildo esteve ali para visitá-la, só que os dois nem se falaram. Porque, repito, ela passou a tarde toda dormindo. Mesmo assim, ele também passou a tarde toda ali, esperando para ver se ela acordava. Preparei um café, a gente ficou ali conversando. E sabe, o estranho é que ele começou a fazer perguntas, assim, sobre a minha vida, uma atrás da outra. Quis saber praticamente tudo, inclusive se eu era sozinha. Falei que não tinha ninguém, era viúva, a exemplo da minha amiga. E ele quis saber se não tinha pelo menos um paquera, alguém com quem eu saísse de vez em quando. E quando eu disse que não, que desde a morte do meu marido, que eu nunca mais tinha me envolvido com mais ninguém, ele se espantou. Mas você não se sente assim muito solitária? Quer saber? Pior que não. Eu acho que já me acostumei. Faz tanto tempo que eu sou viúva, sabe? Que não sinto falta de companhia nenhuma. Mas não é bom para uma mulher assim como você ser sozinha, viu? De vez em quando é bom ter alguém para, enfim, para conversar, para se aconchegar. Senti que a atmosfera mudou. Que ele me olhou de um jeito, assim, não sei, parecia... Não sei se o termo malicioso é demasiado, mas
Sabe aquele sorrisinho assim, meio de canto de boca? Não nego que senti até aquele friozinho na barriga. Nesse dia, inclusive, antes de ir embora, ele me pediu o meu número de celular para a gente conversar sobre a Isaura e também outros assuntos. E também para eu poder lhe passar informações sobre o estado dela. Sabe o que é? É que às vezes eu quero saber como ela está, mas não tenho tempo de vir aqui. Então, é bacana que eu tenha o teu celular para a gente poder conversar. Você entende? Olha, eu até passei. Mas já imaginei que o interesse dele fosse além daquele de saber notícias da minha amiga. E ele começou a mandar mensagens que não tinham nada a ver com ela. Sabe, confirmando a minha impressão. Mesmo assim, não me preocupei. Só fui mesmo me preocupar quando um dia ele me convidou para almoçar. E como eu não respondi, ele ficou ligando para reforçar o convite. Lembro que pelas tantas, toda sem jeito, eu falei: puxa vida, Nilton, não sei se eu devo, sabe, aceitar esse convite. Ué, por que não? Não tem nada demais. Tá, eu sei que não tem nada demais, mas é que a Isaura, ela pode não gostar. Aquele primeiro dia, quando você esteve aqui e você ficou falando comigo lá na sala, ela ficou bem zangada, sabia? Imagine, tem nada a ver. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, Carmen. Eu e a Isaura, a gente não tem nada um com o outro. Somos apenas amigos, nada mais do que isso. Mas ela gosta de você. Aliás, eu sempre achei que vocês dois eram namorados. Claro que não, Carmen. Que bobagem. Nada a ver. A gente é só amigo. Aliás, posso te falar uma coisa? Já faz um tempinho que eu tô querendo te chamar para almoçar comigo. E quer saber? Tem várias outras coisas que eu queria muito te falar. Por favor, aceita o meu convite. Eu passo aí para te apanhar. Olha, tanto esse homem insistiu, que mesmo correndo o risco da minha amiga ficar uma fera comigo, eu acabei aceitando. Sei lá, fiquei sem jeito de dizer não, até porque, do jeito que ele falava, não tinha mesmo nada demais. Mas eu, inclusive, tive de mentir para a Isaura. Falei que ia almoçar com meu filho, porque queria ver os meus netos. Até essa mentira eu tive de inventar. Sei que eu fiz errado, mas sabe, foi o que me ocorreu naquela hora. A verdade é que eu não esperava que o Nildo fosse me dizer aquelas coisas. Entre uma coisa e outra, ele de repente olhou assim para mim e falou: eu ando pensando tanto em você. Na verdade, desde que eu te conheci, sabe que eu fiquei com você no pensamento. Eu sei que você tem essa preocupação aí com... Mas já te falei, nós dois, eu e a tua amiga, a gente não tem nada um com o outro, é só amizade mesmo. Tá, mas mesmo assim eu já falei, ela gosta de você. Claro que não. Gosta como amigo. E quer saber? Mesmo que ela gostasse, não ia adiantar nada, porque estou gostando de você. Olha, eu não soube nem o que falar. Não vou negar que adorei ouvir aquelas coisas. Até porque ele era um homem envolvente, charmoso. E sabe, eu solitária há tanto tempo, viúva há tantos anos. Sabe, a gente, querendo ou não, fica carente. Só que ao mesmo tempo me senti muito mal, porque, puxa vida, ele e a Isaura haviam tido algum envolvimento. Ele dizia que não, mas quando eu falava com ela, ela dizia que sim. E por mais que os dois não tivessem mesmo nada a ver com um com o outro, fossem só amigos, como ele mesmo falava o tempo todo, jurava, ela devia sentir alguma coisa por ele. Isso eu sei, até porque ela tinha ciúme dele, ficava incomodada quando a gente ficava conversando como tinha acontecido naquela primeira vez.
Nesse dia, quando almoçamos juntos, para minha surpresa, ele chegou a me levar até um botão de rosa. Sabe, esse detalhe acabou mexendo comigo. Eu estaria mentindo se dissesse que não. E a verdade é que, com o passar dos dias, e mesmo depois que a Isaura ficou melhor, que eu pude voltar para minha casa, ele continuou dando um jeito de se fazer presente. Ligava, mandava mensagem para saber como eu estava, até que um dia me convenceu a ir com ele a um jantar dançante. E foi nessa ocasião... Olha, eu juro por Deus que pensei que isso nunca mais pudesse acontecer comigo. E não é que aconteceu. Ele se aproximou de mim e, sem me dar tempo de dizer não, me deu um beijo na boca. Me senti até meio ridícula, confesso. Mas depois acabei gostando. O beijo aconteceu quando ele me deixou em casa, na hora da despedida. Foi um beijo roubado, pelo menos no começo. Mas só eu sei o impacto que teve sobre mim. Depois até me senti culpada. Tudo por causa da Isaura. Até que um dia, acabei conversando com ela sobre ele e quis saber o que de fato havia entre os dois. Se é que havia, né? Eu não sei se ela já estava desconfiada de alguma coisa. Só sei que ela fechou a cara. Não quis nem assunto comigo. Posso saber por que tanto interesse no Nildo, hein, Carmen? Devo ter ficado até vermelha nessa hora. Ela não gostou. Eu notei que não gostou. E o motivo só podia ser um. Ela gostava dele. Mas ela falou que fazia tanto tempo que os dois não se viam, nem se falavam, que se eu tivesse interessada, podia pegar o Nildo para mim. Mas sabe quando a pessoa fala, quando na verdade quer dizer outra coisa? Falou assim de despeito. Foram essas palavras que ela usou. Só que mesmo assim, não achei legal me deixar envolver por ele. Não achei. Afinal de contas, a gente era tão amiga, eu e ela. Só que o tempo foi passando e tem coisas que, sei lá, não dependem da nossa vontade. E eu digo isso porque, juro por Deus, tentei me afastar. Só que não consegui e acabei me rendendo. Foi durante um jantar que eu preparei para ele em casa que a gente acabou deixando... Meu Deus, como que eu vou poder dizer isso? Digamos que a gente deixou a paixão nos levar. Não deu para segurar. Já fazia tanto tempo que ele pediu uma chance, meses a fio, e no fim não consegui me controlar. E acabei me deixando levar por aquele momento. Começou tudo com um beijo, depois outro. Só que quando eu falo que aconteceu tudo, não é bem tudo, né? Eu não me deixei levar até o... Na verdade, demorou para acontecer alguma coisa a mais entre nós. E eu só me deixei levar porque ele tinha despertado um sentimento tão forte aqui dentro de mim que nem eu mesma imaginei que fosse voltar a sentir de novo na minha vida. Acredite quem quiser. Mas ele me convidou até para morar com ele, de tanto que estava gostando de mim. Me queria a seu lado o tempo todo. Eu não nego que também estava querendo. O problema foi que eu tive de fazer uma escolha. E eu digo isso porque não me senti bem por estar levando essa história com o Nildo sem falar nada com a Isaura. Ela tinha pelo menos o direito de saber. Até porque era minha melhor amiga. Um dia acabei criando coragem e falei com ela. Eu sabia que menos dia, mais dia, eu teria de falar. Sabia que não seria nada agradável. E quando contei que eu e o Nildo, a gente estava junto, ela franziu assim a testa
e parece não ter acreditado, tanto que perguntou: vocês estão juntos? Como assim juntos? Juntos, Isaura. Ele está querendo até que eu vá morar com ele. Puxa, desculpa, amiga, eu só aceitei ficar com ele porque você falou que vocês não tinham mais nada. Lembra aquele dia que você falou? Ah, é? E você aproveitou para ir correndo se jogar no colo dele, né? Tô bem de amiga, viu? Tô bem de amiga. Se aproveitou que eu estava lá na cama para roubar o meu namorado de mim. Repito, no fundo eu sabia que aquilo ia acontecer. Só que eu tive de fazer uma escolha. Estava apaixonada. Não queria perder a amizade da Isaura, mas, no fim, acabamos nos afastando. Por uma decisão dela. Se bem que mesmo que eu terminasse com o Nildo, ela teria se afastado de mim do mesmo jeito. Porque, na sua opinião, eu tinha traído a sua amizade. Olha que pena que ela pense assim. Que pena, porque... Olha, tem dias que eu choro de saudade da minha amiga. Juro por Deus, não estou sendo falsa. Meu Deus, ele passou meses atrás de mim. E eu sempre dando uma desculpa atrás da outra. Ele me querendo, eu dizendo que não. Só que chegou num ponto que não deu mais para evitar. O que eu posso fazer? Sendo o fim, a paixão acabou falando mais alto, tanto em mim quanto nele. Trago a minha consciência tranquila de que não traí a confiança de ninguém e nem ele traiu na verdade, já que não tinham mais nada um com o outro, se é que tiveram um dia. Na verdade, nunca tiveram nada, além de olha, no máximo, uma amizade colorida, como se dizia antigamente. Eu não queria ter perdido a amizade dessa minha amiga, que foi, acho que até a melhor amiga que eu tive já em toda a minha vida. Mas o que eu posso fazer se ela preferiu se afastar? E deve ter me odiado quando soube que eu aceitei o convite do Nildo para a gente morar junto. Que pena que tenha sido assim. Eu gostaria tanto que não tivesse havido esse desacerto entre nós. Que ele estivesse comigo o tempo todo, como antigamente. Quem sabe até compartilhando esse momento tão bonito e tão feliz que eu estou vivendo hoje. Só que não é uma felicidade completa. Porque apesar de estar feliz por um lado, eu sinto que falta ela aqui junto comigo. Como sempre foi. Tudo seria tão completo se ela não tivesse se afastado. Que pena, Isaura. Que pena. Porque para mim, e eu digo isso do fundo do meu coração, juro, para mim, você sempre foi como uma irmã. Mais do que com minhas irmãs, eu sempre me entendi tão bem com você. Sempre quis todo o teu bem o tempo todo. Mas quem diria, né, que um homem ia se atravessar no nosso caminho, ia nos dividir. Que pena, minha amiga. Que pena, minha irmã. E na próxima segunda-feira, 15 horas, não perca. Olha, ele já veio furioso pro meu lado. Quer dizer então que você deixa as meninas aqui com a tua mãe para vadiar com um macho na rua? Me respeite, Júlio. Olha lá como fala comigo. Eu tô mentindo? Pensa que eu não vi você beijando aquele vagabundo? Quem é esse cara? Não interessa. Aliás, o que você veio cheirar aqui, hein? Por que você não tá lá com aquela vadia? Vai lá ficar com ele e me deixa em paz. Eu vou sim. Só que vou levar as meninas comigo. Que foi que você falou? Você ouviu muito bem. Eu levo as minhas filhas comigo. Meu casamento com o Júlio já não andava legal. Depois de 10 anos juntos, eu acho que aquela chama da paixão tinha se apagado. Eu, inclusive, desconfiava que ele andava aprontando na rua. Até porque,
estava com um comportamento assim tão esquisito naqueles últimos tempos. E no fim, acabou vindo tudo à tona. Eu vi umas mensagens no telefone dele, que ele andava trocando com outra mulher, tudo isso comprovando que realmente ele estava me traindo. E aí, não pensei duas vezes. Arrumei minhas coisas, peguei minhas duas filhas e voltei para a casa da minha mãe. Nem avisei a minha mãe sobre o que tinha acontecido. Que estava saindo de casa porque tinha descoberto a traição do meu marido. Simplesmente fui. Lembro que era uma tarde de sábado, quando cheguei naquele carro de aplicativo. A cara que a minha mãe fez quando me viu chegando foi de surpresa. Ué, o que houve, Beatriz? Que malas são essas? Antes mesmo de contar, eu já comecei a chorar. Ela ficou abobada quando lhe contei da traição. Mesmo assim, achou que eu deveria ter conversado com o Júlio. Pelo menos tentado me acertar com ele. Pelo bem da família. Palavras dela. Mas eu deixei bem claro. Nem pensar, mãe. Para ele eu não volto nunca mais. Eu realmente estava muito revoltada. Revoltada e decidida. Imagine. Se convive com uma pessoa durante uma década para no fim descobrir que a pessoa te trai? Nem nas nossas filhas ele pensou quando resolveu arranjar aquela amante. Eu que não ia mais dividir a minha cama com um homem que tinha se deitado com outra antes de chegar em casa. Lembro que eu estava ali choramingando, contando tudo para minha mãe, quando aquele rapaz apontou a cara na janela. Dona Sandra, eu tô indo, tá bom? Parei de chorar na mesma hora. Até porque, confesso, fiquei com vergonha. Aí olhei para ele, assim, na janela. Era um rapaz que eu não conhecia. E nisso, a minha mãe falou não sei o que para ele. Depois se voltou para mim, depois que ele foi embora. Esse é o Celso. Eu contratei ele para fazer um puxadinho ali atrás. Fazia mais de 2 semanas que eu não aparecia ali na casa da minha mãe. Nem sabia que ele estava fazendo aquela obra. Era uma área que, segundo ela, ia servir de lavanderia. Ela começou a elogiar aquele rapaz, né? Diz que era de muita confiança. Ela saía para trabalhar e chegava, deixava ali sozinho em casa, lidando com a obra, de tanta confiança que tinha nele. Depois a gente voltou a falar sobre meu casamento, ou por outra, o fim do meu casamento, né? A situação que eu estava enfrentando. Minha mãe era viúva, mas tinha uma tia minha, irmã dela, que também morava ali com ela. Mas como tinha um quarto vago, mesmo achando que eu deveria tentar me acertar com o meu marido, ela acabou consentindo que eu ficasse ali com as meninas, pelo menos até arranjar uma solução melhor. Minhas filhas eram novinhas ainda, a mais velha tinha 8 anos e a menorzinha só 5. As coitadinhas nem sabiam ainda o que tinha realmente acontecido, para eu ter saído lá da casa do pai delas. A nossa casa, né? No domingo, aliás, ele esteve ali na casa da minha mãe para tentar se acertar comigo, sabe, se justificar. Chegou a pedir que eu voltasse para casa, mas eu o mandei embora. Na segunda-feira, levei as meninas à escola e voltei para casa. Eu tinha esquecido que a minha mãe tinha contratado aquele rapaz para fazer aquele puxado. E levei um susto quando cheguei e dei de cara com ele ali na parte de trás da casa. Verdade seja dita, era um rapaz bem simpático e bonito. Aliás, foi inevitável reparar numa tatuagem que ele tinha no braço esquerdo, que ocupava quase o braço todo. Como ele estava usando uma camisa regata, dava para ver inteirinha a tatuagem. Lembro que preparei um café e lhe ofereci uma xícara. E aí, enquanto a gente tomava o café,
Conversamos um pouco. A primeira coisa que ele perguntou foi aquilo. Você é filha da dona Sandra? Sim. Me separei do meu marido. Por isso voltei para cá. Separou? Puxa, que pena, desculpa. Capaz. Pena nada. Foi um livramento, se você quer saber. Descobri que meu ex-marido me traía. Não perca, na próxima segunda-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Beatriz e Celso em mais uma edição de A Força do Amor.